Olá pessoal, bem-vindos ao canal da professora Daniele Garcia. Hoje eu trago para vocês um exercício do Enem de 2018, questão de número 136, que traz ali a matemática e suas tecnologias, envolvendo o que? Matriz. Então, a transferência eletrônica disponível TED é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, banco de número 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A igual a e J, em que I e J estão o quê? Entre 1 e 5. E o elemento A e J corresponde no total proveniente das operações feitas via TED, em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J, durante o mês. Observe que os elementos A e J igual a zero. Uma vez que a TED é uma transferência entre bancos distintos, esta é a matriz obtida para esta análise. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco de qual alternativa? Então agora é hora de você pegar o seu papel, seu lápis e borracha, ficar bem atento que vamos fazer juntos este exercício. Vamos começar! Bem, pessoal, vamos começar a resolver então este exercício. Mais uma vez eu chamo a atenção para vocês que o exercício do Enem, né, eles são bem contextualizados, então requer muita interpretação de texto para que você consiga ali resolver o exercício com excelência. Então aqui, né, recapitulando, ele fala para nós que um economista decidiu que ali montar uma matriz com a quantidade de TEDs efetuadas entre os bancos. Então lembrando que TEDs são o quê? Transações interbancárias que são feitas entre bancos distintos. Então a gente precisa lembrar e recordar que toda matriz ela é disposta o quê? Em linhas e colunas, e que essa representação é dada pela nomenclatura IJ, então I representando a linha e J representando o que? A coluna. E aí ele fala que está disposta, né, está distintas essas linhas e colunas entre 1 e 5, então, ou seja, para que vocês compreendam lá que são informações de 5 linhas e 5 colunas, e ele forma também que o que? O elemento AIJ é igual a zero. E o que ele quer dizer com isso? Se a gente observar, aqui na nossa diagonal principal, a gente tem o que? Com os elementos de valores iguais a zero. Então, lembrando e recapitulando que aqui eu tenho o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Aqui eu tenho o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Aqui eu tenho o elemento que está na primeira linha, terceira coluna, e assim por diante. Então, para a gente lembrar aqui, eu estou com o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Aqui eu tenho o elemento da terceira linha, primeira coluna, o elemento da terceira linha, segunda coluna, o elemento da terceira linha, da terceira coluna e assim por diante. Então, até aconselho você ver as aulas aí de matriz, ver principalmente a aula de matriz, né, informação genérica ali, para que você consiga compreender essa leitura que eu estou passando dessas informações do exercício. Então, aqui agora a gente começa a analisar, a gente começa a observar que o primeiro banco, para ele mesmo, não faz o que? Nenhuma transferência. Assim como se a gente observar aqui, que o terceiro banco, para ele mesmo, também o que? Não faz nenhuma transferência. Então, mais uma vez ali, por isso que eu chamei a atenção de vocês, que a coluna, né, a diagonal principal, melhor dizendo, ela tem o que? Valores iguais a zero. E aí, se você quiser se organizar de uma melhor forma, de uma maneira, você pode dizer ali que a gente tem a questão do, vamos, né, colocar as nomenclaturas para facilitar. Então, aqui eu tenho banco 1, banco 2, banco 3, 4 e 5, tá certo? E aí a gente vai começar a analisar aqui o primeiro banco. Então, quantas transferências ele fez? Então, é só a gente contar. 2, 4, 6. Então, ele fez lá um total, né? Vamos colocar aqui o banco 1, tá? Vou marcar aqui banco 1, um total de 6 TED. Aí agora a gente vai analisar o banco 2. Então a gente tem aqui nada, né, na primeira, nada ali na segunda, no elemento segundo. Então a gente vai analisar agora aqui 2 mais 1 igual a 3. Então, banco 2 igual a 3 TEDs efetuadas.
tá certo? Agora a gente vai analisar aqui. Então, eu tenho lá 1, mais 2 são 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, o banco 3 igual a 5 TEDs. Tá ok? Só a gente somar ali a informação. Então, agora eu tenho aqui, né, na linha que representa o banco 4. Então, eu tenho 2 mais 2, que são 4. Então, eu vou marcar aqui. Banco 4. Eu tenho 4 TEDs enviadas para bancos distintos. Mais uma vez, a gente não pode esquecer dessa informação. E aqui, se eu analisar a última linha representada ali pelo banco 5, então eu tenho 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, banco 5, opa, igual a 5 TEDs enviadas. E aí agora a gente consegue, né, observar qual foi o banco que teve ali maior quantidade de transferências. Foi o quê? O banco 1, com 6 TEDs efetuados. Então, se a gente observar lá no gabarito, a gente vai ver que é a alternativa de letra A, tá certo? Então, esse exercício é um exercício bem simples, eu acredito que não seja difícil a compreensão de vocês. O que requer mesmo ali é aquela questão da interpretação de texto e a interpretação mesmo da nossa tabela aqui, da nossa matriz, tá certo? Se você gostou da aula, deixe seu like, se inscreva no canal para que você receba novos conteúdos e eu aguardo você numa próxima aula. Muito obrigada!